Olá! Esta aula se dedica a estudarmos as relações interpessoais no cuidado, os desafios dessas relações e possíveis caminhos de solução para essas dificuldades. Bom, é importante, quando a gente fala de cuidar de outra pessoa, que nós tenhamos um esforço para construir boas relações de cuidado, porque isso tem um impacto na qualidade de vida de todas as pessoas envolvidas. Isso requererá um exercício de imaginação, de criatividade, de flexibilidade e também de moderação. De imaginação para que a gente imagine, né, e pense e pondere que todos os lugares que essa pessoa de quem a gente cuida pode alcançar, para que nós não desistamos de estar e buscar bons momentos e bons objetivos para essa pessoa. Também criatividade, nós, que se aliará aí à flexibilidade, né? Então, não adianta a gente querer estabelecer para uma pessoa, com a sua individualidade, com a sua história, que ela faça algo estritamente preso numa rotina. Nós precisamos ter uma flexibilidade e saber negociar. E também a moderação, certo? Seja o cuidador profissional ou familiar, haverá necessidade dessa interação com o paciente, com outros familiares, com outros cuidadores e profissionais de saúde. Falando um pouco mais especificamente da relação do cuidador com o paciente. Então, alguns cenários e desafios envolvem o fato de que estamos falando de prestar ajuda para pessoas adultas que antes eram independentes, que sempre tiveram uma história de vida aí. Então, às vezes, podemos ter que lidar com uma atmosfera de insatisfação e de frustração por estar naquela situação de dependência. Pode ser que surja daí comportamentos indesejáveis, inadequados, desorganizados, uma sensação de desconfiança e até de persecutoriedade, de achar que está sendo perseguido, que estão falando dele, que estão querendo coisas dele. Isso pode acontecer tanto por essa questão, né, que eu mencionei antes, da maior dependência, mas também por alterações, né, comportamentais, psíquicas relacionadas a algumas doenças. Quando o cuidador está se relacionando com o paciente, pode haver um viés da experiência. O cuidador pode dizer: Ah, eu trabalho há muitos anos nessa área, ou eu já cuidei de outros familiares meus, eu sei bem como isso, como resolver. Outro viés que pode surgir é o viés do julgamento. Às vezes a gente olha para aquela pessoa que precisa de cuidados e a gente diz: é um mal-humorado, é um ingrato, não quer fazer nada, se entregou, não é uma boa pessoa. E aí a gente conclui com o viés da generalização. Ou a gente coloca tudo na conta da doença, ou tudo achando que a pessoa está fazendo manha, está fazendo pirraça. E a verdade é que as pessoas são complexas, elas são um universo a ser conhecido. E ali no que está acontecendo, pode haver tanto manifestações da própria doença, quanto a expressão da personalidade da pessoa naquele contexto que ela está lidando, naquelas dificuldades, né? Então, precisamos desvendar formas diferentes de lidar com o sofrimento e entendendo de onde vem o sofrimento dessa pessoa. Conhecer a doença que a pessoa tem é importante, né? Então, o que disso que é atribuível à doença, que a gente pode, de repente, reportar ao médico que está cuidando, necessitar de um ajuste medicamentoso, o que é da doença que a gente precisa ter um melhor manejo comportamental, a nossa postura como cuidador precisa ser diferente, e também saber que nem só da doença, nem só do caráter, da personalidade, né? É uma mistura ali de como a pessoa responde ao que está acontecendo. É importante que compreendamos o que é negociável e o que não é. Então, a pessoa não quer tomar banho. Será que ela não quer tomar banho agora? Eu oferecer daqui a pouco, ela vai aceitar? Será que se eu colocar de uma forma diferente o meu tom de voz, a minha postura, um sorriso, a resposta pode ser diferente? Será que se eu colocar o banho com algum benefício logo após, o banho para passear, o banho para a gente receber uma visita, será que isso também não pode contribuir para mudar, né? Em relação ao que comer, a hora da medicação, então temos que compreender o que é negociável e o que não é. Precisamos também incentivar a autonomia, sempre que for possível e seguro, e adaptar formas de a pessoa poder exercer essa autonomia, né? Precisamos ter uma ação aí que é tanto de firmeza, para transmitir segurança para aquela pessoa de que nós sabemos o que estamos fazendo, e também de carinho, para validar a nossa atitude e ganhar essa confiança e fortalecer esse vínculo, né? Precisamos transmitir confiança de que o que a gente está fazendo
ou sugerindo, ou propondo, pode ser o melhor naquele momento, né? Por exemplo, a gente pode se deparar, né, com essa situação. A gente fala, seu João, vamos almoçar? E aí o seu João diz, não quero almoçar agora. Aí 20 segundos depois, ele retorna, mas eu não vou almoçar hoje, não? Vocês querem me matar? Estão me deixando passar fome? Uma situação que tem um pouco comum, né, de acontecer. E aí a gente tem algumas possibilidades de responder. Mas, seu João, o senhor acabou de falar que não quer almoçar. É uma forma de respondermos a isso. A outra forma é, ai, desculpa, seu João, eu achei que o senhor iria tomar banho primeiro. Vem aqui, o almoço já está pronto. Ou então, claro, que bom que o senhor está com apetite. Vem aqui, vamos comer juntos. Ou vem aqui, nós caprichamos. Senta aqui, o almoço já está pronto. Eu vou servi-lo, né? Então, a depender da resposta que a gente der, é também a reação que obteremos do senhor João. Então, se a gente diz assim, o senhor acabou de falar que não quer almoçar, ele não sabe disso, né? Se ele tem um quadro demencial, ele não tem qualquer referência de que você disse isso para ele há pouco. Então, ele vai ter a percepção que você está chamando ele de mentiroso, de louco, né? Então, é esse tipo de reação que você vai obter. Mas se a gente tem uma fala mais empática, mesmo que ele falar, fica ali um pouco desconfiado do que está acontecendo, ele vai ficar também, de certa forma, constrangido num bom sentido pela sua postura acolhedora, afetiva e carinhosa, via de regra, né? Quando a gente fala da relação entre o familiar e o paciente, né, são vários cenários e desafios que podem surgir. Porque essa relação do familiar com o paciente, ela não nasce naquele momento ali da interação, não nasce a partir do momento que a pessoa passou a precisar de cuidados. Toda uma história que pode ter tido seus percalços, que pode ter tido aí suas dificuldades, e isso vem acompanhando essa relação, certo? Então, durante o cuidado, as relações ficam mais intensas. Então, o cuidador familiar pode ter suas dificuldades em oferecer cuidado para aquela pessoa, em reagir, às vezes, com neutralidade ou com carinho, diante de uma provocação. Tudo isso pode ser um desafio, né? Então, o amor e o zelo podem ficar intensificados, mas também o desgaste emocional, a irritabilidade, a impaciência, né? E aí a gente tem um viés de proximidade. Então, às vezes a gente interpreta o comportamento disfuncional como um ataque pessoal. Ah, urinou bem na hora que eu tirei a fralda, de propósito. Eu acabei de falar que eu já tranquei a porta e ele está indo lá checar para me provocar. Está me chamando de mentiroso. Você não era assim. Eu gostaria que fosse como antes. Então, é um viés de expectativa. Eu não, tá difícil para mim lidar com essas perdas, com esse adoecimento do meu familiar. E eu queria que as coisas voltassem a ser como eram antes, mas não voltarão. Isso gera uma frustração, uma dificuldade e quase que uma cobrança nossa em relação à pessoa para que ela fosse, para que ela seja como era antes, né? E aí, essa cobrança pode ser desproporcional ao que a pessoa consegue oferecer naquele momento, né? Pode gerar uma frustração, uma dificuldade de compreender o que está acontecendo. Isso dificulta que a gente ofereça a ajuda que a pessoa precisa, porque a gente quer que ela levante, venha à mesa e coma com disposição, e não que ela fique ali sem apetite, querendo ficar só na cama. Isso tudo pode doer em quem cuida, né? E para a gente, às vezes, que cuida, às vezes, essa transição, por exemplo, para o precisar de uma cadeira de rodas, para o precisar de um banho, de ajuda com banho, de usar uma fralda, de uma cama hospitalar, pode ser muito difícil. Eu já cuidei de pessoas que claramente uma cadeira de rodas e uma cadeira de banho ajudariam muito na dinâmica do cuidado pro paciente e pro cuidador. Aliviaria a questão do peso, daria uma maior segurança, a pessoa conseguiria ficar mais relaxada, mas o familiar se recusava a enxergar isso e queria carregar a pessoa, talvez com uma impressão subconsciente de que colocá-la numa cadeira de rodas seria aceitar e validar que ela ficaria daquele jeito para sempre. Então, isso dificultava muito, né? Então, se a gente fica só com uma expectativa falsa
né, uma expectativa desproporcional, querendo que a pessoa voltasse a ser o que ela era, não enxergando quem ela é e do que ela precisa nesse momento, nós vamos deixar de oferecer a ela um cuidado melhor. Então, é importante que a gente aprenda e se abra a abraçar essa realidade, porque abraçar a realidade não vai fazer com que as coisas deixem de melhorar, mas vai fazer com que a gente ofereça um cuidado melhor. Alguns agravantes, né, dessa questão da relação familiar-paciente são os conflitos intrafamiliares, muitas vezes entre os cuidadores. Outra coisa que pode dificultar é o despreparo para o cuidado, quando não há um treinamento. E a gente vai ali na força, né, querendo enfrentar as coisas no SOS, só na urgência, um eterno apagar de incêndios, ao invés de sentar, aprender como se faz e melhorar a vida de todo mundo. As dificuldades financeiras também são agravantes, porque cuidar é caro. Mesmo que a pessoa tenha todo um suporte, do sistema público, continua sendo muito caro cuidar. E isso pode afetar e pesar muito para as famílias. Os problemas de saúde física e mental dos cuidadores também são um desafio. Há alguns caminhos e soluções para a gente começar a melhorar essa situação. Então, retomar a história de vida compartilhada, né? Então, a pessoa de quem você está cuidando como familiar, ela não deixou de ser quem ela é, mas a história dela agora tem uma toada, um tom diferente. E é importante que a gente acompanhe. A prática da religião e da espiritualidade ajuda a trazer um sentido também para esse cuidado, né? Ajuda a gente a desenvolver esse olhar de compaixão, de piedade e a fortalecer as virtudes que vão nos ajudar no cuidado, a paciência, por exemplo, né? E outros que não são conseguidos só através da religião, são um treinamento mesmo das virtudes, né? Outros caminhos e soluções, né? Quando a gente fala de vários familiares cuidando, eu já tive que lidar com várias situações em que, numa reunião familiar, para a gente entender como melhorar o cuidado da pessoa doente, a gente ouvia muito hoje eu não posso, isso eu não dou conta, eu tenho que fazer isso e aquilo, e as pessoas começando a dar várias justificativas para não estarem presentes no cuidado. Então, é importante a gente mudar essa narrativa para aqui está o que eu tenho, aqui está o que eu posso fazer. Utilizar o perfil de cuidado de cada interessado a favor do paciente. Então, é importante a gente mapear com que cada familiar vai poder ajudar. Então, tem alguns não vão poder dispor do tempo, mas disporão financeiramente, ajudarão com dinheiro para contratar um cuidador, para ajudar, de repente, em algum tratamento, né, uma fisioterapia, medicamentos, né? Outros poderão gerenciar essa parte da saúde, os medicamentos que toma, a organização desses medicamentos, o agendamento de consultas médicas, a interação, né, a questão dos agendamentos de exames, por exemplo. Outra pessoa talvez tenha um lugar em casa onde pode acolher essa pessoa cuidada. É importante promover essa alternância entre os cuidadores para que não haja uma sobrecarga. Pelo que a gente vê, né, difícil, o mais comum é que haja uma pessoa centralizando esse cuidado, né, como principal cuidador. Mas é importante que os outros familiares se disponham a estar, né? Por exemplo, eu posso ficar no fim de semana, eu posso ficar 3 vezes por semana, 1 hora, para que esse cuidador principal tenha momentos de respiro, tenha oportunidades de resolver outras demandas, né? Muitas vezes o cuidador principal tem a sua família, tem os seus filhos e tem as suas demandas pessoais também, a necessidade de fazer uma atividade física, a necessidade de ir ao mercado. Então, quando os outros familiares se dispõem a alternar esse cuidado, isso ajuda muito a todo mundo. E lembrar que o papel de cuidador é o papel de alguém que tem que estar em aprendizado constante sobre a pessoa que você cuida. Então, tire um tempo para minutos, segundos por dia para contemplar essa pessoa que você cuida. Olhe ela, né, como ser humano, como individualidade, o que ela tem, o que ela precisa, o que ela é. Contemple o seu trabalho e a sua relação junto a ela, para que isso te dê também um combustível aí para o dia a dia.
aprender sobre a condição de saúde que a pessoa tem, formas de lidar com isso. E a gente pode se informar de tantos jeitos hoje em dia, né? Pela internet, em associações que se especializaram em ajudar pessoas com essa doença específica. Ali você tem contato com outros cuidadores e pode ser encorajado e pode ter ideias, compartilhar formas de cuidar melhores. Ainda falando aí da relação, né, do cuidador com os familiares, pensando agora na relação de um cuidador profissional com os familiares, né, nós temos alguns cenários e desafios. Geralmente, esse cuidador contratado chega numa situação em que a família está numa urgência por ajuda. E ao mesmo tempo que essa família está numa urgência por ajuda, ela está convidando alguém de fora para um espaço de muita intimidade, um espaço onde as relações estão intensificadas pelo cansaço, pela sobrecarga, e ao mesmo tempo que o familiar precisa de ajuda, ele também tem o meu jeito de fazer as coisas, exprimindo ali alguma desconfiança, insegurança. E é o cuidador contratado fica com aquela imagem de ser alguém de fora que está testemunhando as minhas fraquezas. Isso pode gerar no familiar que contrata, às vezes, uma postura ofensiva, né? Então, nossa, eu respondi ao meu familiar que precisa de ajuda, que está dependente, de uma forma que eu não gostaria de responder, mas agora eu estou cansado, eu estou impaciente, e o cuidador contratado está testemunhando tudo isso. Então, isso pode gerar uma postura, às vezes, reativa no familiar, né? Outros desafios para o familiar, para o cuidador contratado, é que pode haver vários familiares com visões diferentes sobre os cuidados e conflitos internos, né? Outros desafios, quando a gente fala, né, do cuidador contratado atuando numa instituição de longa permanência ou numa internação hospitalar, às vezes os familiares que não estão ali presentes ficam em cima do cuidador profissional, uma postura hipervigilante, atento aos mínimos detalhes, cobrando, com uma sensação talvez de que eu gostaria de estar aqui, mas eu não posso estar, então eu vou cobrar de quem está aqui, né? Alguns caminhos e soluções passam, né, pelo fato de o cuidador profissional poder refletir sobre toda essa vulnerabilidade da situação, entendendo, né, tendo uma simpatia por tudo aquilo que está acontecendo, né? Não assumindo uma postura defensiva. Nossa, você falou assim para mim, então, claro que desde que não haja uma situação de abuso, de agressividade mesmo verbal, de violência, né, enfim, não havendo algo nesse sentido, é importante não assumir uma postura defensiva, mas entender que aquela é uma situação difícil demais. Não seja rápido demais em dar respostas e soluções para os problemas. Então, calma, observe, pondere, ouça, seja receptivo, não reforce os desafetos. Tente ser um apaziguador, não a qualquer custo, não ao custo da sua sanidade mental, não ao custo de um desgaste ali, né, de uma situação que você se sinta desconfortável, não. Mas antes que isso aconteça, você pode ser um apaziguador, né? Lembrando que cenário com diferentes familiares e diferentes condutas pedem para que você se posicione e peça para definirem uma pessoa a quem você deve reportar. Ah, são muitas vozes, todo mundo dando uma opinião, te cobrando de fazer de um jeito ou de outro. Então, fala, olha, gente, não tem como eu ouvir todos vocês. Eu preciso que vocês centralizem essas informações. A quem eu vou me reportar? Então, vocês vão precisar ter uma unanimidade quando me pedir um cuidado, alguma demanda específica de vocês, então precisamos uniformizar isso. Quando a gente também fala, né, de cenários com diferentes familiares de diferentes condutas, desculpa, repetindo, né, ficou duplicado, perdão. Quando a gente fala das instituições de longa permanência ou internação hospitalar, é preciso haver um estímulo para olhar o paciente como um todo. Então, aproveite aquela situação em que o familiar está hipervigilante, dê um passo atrás e olhe para esse paciente. Ele parece estar, né, apresentável, ele está confortável na posição que ele está, que às vezes a gente chega lá, vou dar o exemplo, né, da minha prática, né, na enfermaria, o paciente está lá numa posição tão desconfortável, claramente desconfortável, é claro que o familiar vai ficar incomodado com aquilo, né? Então,
coisas que são muito óbvias, mas para quem está ali na lida diária, pode passar batido quando você tem muitas tarefas a cumprir. Então, dê um passo atrás, veja essa pessoa de quem você está cuidando. Já te aponta ali algo que vai deixar o familiar preocupado, insatisfeito, é algo que você já pode fazer, não só para agradar o familiar, mas primeiramente para promover um cuidado e um maior conforto para o paciente, né? Então, tenha essa postura. Seja proativo em resolver isso e também para orientar. Às vezes você, por exemplo, o paciente é, usa uma sonda e está com ela uma posição diferente do que costuma ficar. E você pensa, ó, o familiar vai chegar, ele vai observar isso e ele vai me questionar. Então já se prontifique. O familiar chegou, já fala, olha, a sonda está nessa posição diferente, por isso, por isso e por isso. Ou então, nós deixamos assim porque ele está com alguma irritação e nós estamos procurando uma posição para melhorar e aliviar isso. Às vezes o idoso tem a pele muito frágil, pode romper numa simples mudança de posição, pode ter um rompimento da pele. Então, isso é algo que chama muita atenção e incomoda a família. Então, fala, olha, a pele dele está muito frágil, aconteceu de ter essa lesão aqui, nós estamos cuidando, tarará, tarará. E aí, o que que é importante você fazer também? Documente em prontuário todo o seu trabalho, as suas ações em cuidado com aquele paciente, tenha documentado em prontuário, porque se o familiar trouxer algum questionamento, né, especificamente sobre, foi feito isso, não foi feito aquilo, foi feito tal medicamento, não foi feito, está documentado. E isso te respalda, isso te dá mais tranquilidade, e também para o familiar e para o paciente, né? É importante a gente ter essa segurança de desempenhar um bom trabalho, se sentir seguro na sua atuação. Então, se você tem uma postura com um familiar que é arredia, irritado, impaciente, o familiar vai ficar muito inseguro, né? Então, tenha uma postura segura. Explique, não precisa ficar com falar, tem muita coisa para fazer, não tem como eu ficar explicando 1000 vezes. Mas não precisa. Uma vez que você explicar de forma proativa, com clareza, com documentação, com segurança e também com carinho, expressando o seu carinho por aquele paciente, isso vai trazer para a família uma segurança também. Quando a gente fala da relação com outros profissionais de cuidado, né? Então, os cuidadores familiares, profissionais se relacionam com o fisioterapeuta, com os enfermeiros, com médicos. Então, é importante que você esteja confiante, conhecendo o caso desse paciente, se disponibilizando a esclarecer e também demonstrando interesse em aprender sobre as competências de outros profissionais. Então, o cuidado no domicílio, ele é assim. Então, claro que a gente separa. Nós temos o que é o papel do fisioterapeuta, do enfermeiro, do médico, bem delineado, mas quanto mais a gente aprende as habilidades que outros profissionais desempenham, nós também poderemos exercer e desempenhar um melhor cuidado, estaremos mais aptos a reconhecer situações de risco, saberemos a quem recorrer numa situação de complicação. É isso, cuidado a gente faz em rede, então todos devem ter o mesmo interesse e trabalhar arduamente para isso, pelo bem-estar e o excelente cuidado do paciente, tendo empatia com as limitações e dificuldades do outro, porque todos temos, e desenhando aí os limites, né, visando aí uma interação respeitosa e ética. É isso. Sigo à disposição de vocês, se vocês tiverem alguma dúvida em relação ao curso, em relação aos desafios do dia a dia de cuidados, eu estou à disposição e é sempre para mim uma alegria poder contribuir para o melhor desempenho de vocês no cuidado e melhor bem-estar do paciente. Um abraço.